Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do transporte. Sim, o meio de transporte, eles são de extrema importância para a movimentação das pessoas, mas também são utilizados para deslocar alimentos, animais, matéria-primas e muitas outras cargas. Possui grande relevância para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados em terrestre, aéreo e marítimo. Mas, como sabemos, nem tudo foi facilidade e flores. Sim, no início dos séculos ou dos tempos, como dizia, os meios de transporte eram muito precários. Viajar de uma cidade para outra poderia levar semanas ou até meses. Imagine então de um país para outro. Se passava-se meses em alto mar. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Sim. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessava grandes distâncias, na maioria das vezes descalço. A proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente pôde melhorar seu transporte anatômico, fabricando aí os primeiros pares de sapato com couro de animais para proteger os pés, o que dava aí a resistência para caminhar cada vez mais. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da pré-história, para fazer canoas e botes usados para cruzar mares e lagos. Os homens utilizavam troncos de madeira, bambus e juncos. A criação da roda, provocou uma revolução no meio de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usados em carros tradicionais por animais domésticos e pelo homem. Na antiguidade foram feitas estradas pavimentadas com pedra, o que facilitava a passagem de meios de transporte com rodas para vários propósitos. Construção civil, comercial, política e social. Os egípcios foram os primeiros a construir estradas, mas quem se destacou nessa época foram os romanos. Estes pretendiam fazer a ligação entre Roma e os territórios dominados pelos seus grandes impérios. Acredita-se que o trenó tenha sido o primeiro transporte terrestre, uma espécie de madeira arrastada por um animal doméstico como um cachorro. A domesticação de bichos modificou o aparecimento de transporte de tração animal. Cavalos, burros, camelos e boi, por exemplo, passaram a ser usados para facilitar aí o transporte humano. Com o passar dos séculos, os povos foram achando meios que ajudassem o transporte e a navegação. O transporte marítimo é um dos mais utilizados devido à sua capacidade de carregar uma grande quantidade de carga entre um local e outro. Em 1914 foi inaugurado o Canal do Panamá, que diminuiu a distância entre a América e a Europa, por exemplo. E a Revolução Industrial resultou na construção de ferrovias em vários lugares do mundo. As ferrovias tinham a responsabilidade de ligar diferentes países, além de ligações com locais isolados, com grandes outros centros da época. O aparecimento do transporte aéreo diminuiu ainda mais a dependência do transporte marítimo, tornando-se assim um dos meios de transportes mais rápidos e seguros aí do mundo. Sim, os principais meios de transporte eles são terrestres, aéreos, marítimos, e assim